Se você tem a sensação ou a certeza de que o egoísmo não é algo ruim, que o egoísmo é algo que te ajuda, eu entendo você. Eu entendo o que você quer dizer com isso. A questão é que deveremos mudar o entendimento de egoísmo, tá? O entendimento de ego. Porque uma coisa é o trabalho individual, o trabalho focado em nós mesmos. Outra coisa é o egoísmo. A gente não deve confundir a individualidade com o ego. O conceito de ego, para mim, no meu ponto de vista, vai muito além da psicologia, tá? O ego que eu me refiro não é o ego de Freud, tá? Não é esse conceito de ego, como se fosse um elemento psíquico, né, que nos protege, que nos defende, apesar dele ter essa função também, né, na psicologia. O ego ele vai muito além disso, ele atinge dimensões espirituais. Então, da mesma maneira que o divino se expressa dentro de nós, através da consciência, da essência, o ego também se expressa em nós, utilizando a nossa mente, os nossos centros energéticos, o nosso corpo físico para se expressar. Mas o ego, ele é uma manifestação do mal. Ele é uma manifestação do que nós conhecemos como diabo, demônio. Espiritualmente falando, esse é o ego. Ele só tem objetivos ruins. Então, se for pensar por esse ponto de vista, sim, o egoísmo sempre é ruim, porque o egoísmo nos gera problemas. O egoísmo não gera só problemas para quem está fora de nós, né? Para as pessoas externas, para as pessoas, para as outras pessoas. O egoísmo também gera problemas para nós. Aliás, o ego é a única causa dos nossos problemas. Todos os problemas que temos nascem do ego, né? Nenhum nasce da consciência ou da essência, que é a parte divina, né? Que é a parte do bem, digamos assim. Mas eu entendo quando as pessoas falam que às vezes temos que ser egoístas, né? Mas no sentido da individualidade, porque o trabalho divino, o trabalho espiritual, ele é individual, sim. E justamente é um trabalho de combate ao ego, né? Então, esse mito tão propagado, né? Até acho que a Igreja Católica, né, ao longo de sua história, tem um pouquinho de dedo nisso. Com o tempo tudo foi se perdendo, foi sendo modificado, né, ao longo dos anos aí que a Igreja Católica se mantém viva. Essa ideia de caridade que se tem hoje, né, essa ideia de solidariedade, ela está bem distorcida, porque as pessoas colocam isso à frente de qualquer outra coisa. As pessoas falam de amor, de caridade, de solidariedade como se fosse algo muito simples, muito fácil de ser alcançado. E muitas vezes colocam tudo isso, ou agem para isso, muito à frente de outras coisas que deveriam ser prioridades. Então, assim, existem pessoas que querem cuidar mais dos outros do que de si mesmas. Né? Isso tá cheio, né? A gente conhece várias, dá pra fazer uma lista aí. Se é que nós não somos assim, né? Essa solidariedade, essa caridade, essa bondade forçada, muitas vezes, ela se compõe como uma máscara, né? Como uma fantasia que a gente usa para se mover no mundo, que nada tem a ver com a nossa parte essencial, com a nossa parte autêntica. É claro que a bondade ela existe, é claro que a caridade ela existe, né? Genuinamente falando, mas ela deve nascer de um processo intenso, individual. Então, quando as pessoas me falam, muitas pessoas ao meu redor me falam que a gente tem que pensar mais na gente, né? Deixar um pouco os outros de lado. Sim, temos também, né? Mas assim, quando diz pensar na gente, é pensar não em sentidos egóicos, né? E sim se trabalhar para que a gente elimine esse ego, para que a gente limpe esses nossos defeitos. Quem acompanha as coisas que eu posto sabe que eu vivo falando de defeitos, vivo falando de eliminação de maus hábitos, porque isso é o caminho
para uma vida feliz, para uma vida de liberdade, de consciência, de autoconhecimento. E quando a gente vai eliminando esses obstáculos próprios, internos, individuais, que só nós podemos conhecer, é que a gente vai prosperando na vida. É como se fosse limpando o nosso caminho e desbloqueando situações que antes estavam enroscadas por conta daquele ego. As crenças limitantes são um exemplo perfeito da atuação desse ego, né? O ego, ele usa um mecanismo muito forte relacionado à memória, ao passado, às tradições, às lembranças, à cultura. Tudo isso que eu falei, memória, tradições, cultura, enfim, etc., passado, são coisas que não existem. São coisas que nos atrasam, que nos tiram a percepção do real, nos tiram a percepção do presente. Então, a pessoa que faz alguma coisa porque aquilo é uma tradição da sua família ou porque eu preciso honrar, né, o meu passado, eu preciso honrar os meus pais, essa pessoa está vivendo baseada numa coisa que não existe mais, que é o passado. E tudo isso gera essas crenças limitantes em nós, né? Quantas crenças limitantes nós temos? Crenças de que jamais conseguiríamos ser ricos, crença de que eu jamais conseguiria ser uma médica, porque eu jamais conseguiria passar num vestibular de medicina. Crenças de que eu jamais vou fazer uma viagem, sei lá, para a Europa, porque eu não tenho condições, sabe? Quando a pessoa ri da própria desgraça, acreditando naquilo, acreditando que essa desgraça é algo fixo, né? Fixo na sua vida, que não pode ser mudado. A pessoa acredita que ela sempre vai ter aquela mesma vida. Isso é uma crença limitante porque ela está apegada a quem ela sempre foi. A vida humilde que ela sempre teve, né? Nesse exemplo que eu falei do dinheiro, por exemplo. Ou numa crença limitante que ela tem de que ela nunca teve capacidade intelectual para ser uma pessoa inteligente e alcançar seus sonhos. Então, muitas vezes isso vem, claro, de um ego, mas desse ego que está apegado ao passado, né? Ao que a minha família foi. Os meus pais sempre foram pobres, então eu também serei pobre, né? Tudo isso vai gerando essas crenças limitantes e que nos bloqueiam, né? Que tiram de nós a percepção do presente, da vida, da realidade. E o que é o presente se não quem somos hoje, né? Eu hoje me percebo como alguém totalmente diferente de 5 anos atrás. Hoje eu olho para 5 anos atrás e eu percebo, cara, eu fazia coisas que não faziam o menor sentido, porque eu não me questionava há 5 anos atrás. Eu usava máscaras diferentes, fantasias diferentes para as diferentes pessoas que eu conhecia, para os diferentes lugares que eu frequentava. Eu tinha que vestir, né, esses personagens. E isso é uma falta de consciência. Isso é uma falta de estado de presença. E não importa mais, né? Tem pessoas que hoje querem mudar, mas elas querem limpar o seu passado primeiro para depois mudarem. Elas querem consertar os erros do passado, né? Para conseguirem seguir em frente. Tem pessoas que vêm arrastando essas correntes do passado. Mas meu Deus, o meu ex-namorado... mas aconteceu isso comigo, eu tive tal trauma na minha vida e, meu Deus, enquanto eu não eliminar isso, eu não consigo ir pra frente. E isso não vai acontecer, porque isso não importa. Tudo isso fez parte da sua vida, construiu quem você é hoje, mas o que importa é você olhar para quem você é hoje. Porque aquela pessoa que passou por aquele trauma, aquela pessoa que teve o problema com o ex-namorado, já não é mais você. Essa pessoa não existe mais. Entende como o passado não existe, assim como o futuro também não, mas que a gente pode traçar esse futuro, porém sempre olhando para o presente, né? Sempre olhando para esse momento. Então, tudo isso que eu tô falando é para dizer que para que a gente possa trabalhar nesse presente, a gente tem que conhecer o ego, a gente tem que olhar para o ego, porque o ego é quem cria os nossos problemas,
cria as coisas que a gente pensa, né? O ego controla 97% da nossa mente. Então, a gente nunca vai conseguir libertar a nossa mente se a gente não olhar para a raiz do problema, que é o ego. E o ego, ele se manifesta como um mecanismo psicológico, né? Onde a gente consegue olhar para ele e perceber ele falando com a gente, principalmente por meio de pensamentos, né? Essa conversa mental, 97% das vezes é do ego. Porque a maneira como a consciência fala conosco, como a essência fala conosco, é diferente. A maneira como Deus fala conosco é diferente. Ela não tem uma linguagem verbal. Ela não se manifesta por palavras, e sim por intuição. É aquilo que a gente não explica, é aquele sentimento, é aquela certeza, né? Que também é pouco perceptível, né? É raro, dificilmente as pessoas têm uma facilidade para perceber essa intuição. Voltando à frase, o egoísmo nem sempre é ruim, a gente já vê que isso não é verdade, né? Porque o egoísmo, sim, é sempre ruim. Porque vem do ego e o ego é o causador dos nossos problemas. Agora, a individualidade não. A individualidade é algo que deve ser buscado, é algo que deve ser praticado. Eu, no meu casamento, né, que convivo com o meu marido, enfim, convivemos, compartilhamos ideias, pensamentos, enfim, opiniões, mas o nosso trabalho é individual, né? A forma como eu me comporto com ele, como eu me dirijo a ele, as coisas que geram conflitos entre nós, eu só vou conseguir solucionar quando eu solucionar em mim o problema. Não importa se ele cometeu o erro, como que eu lido com esse erro dele, né? Se eu cometi o erro, não é ele que tem que resolver esse erro. Ele tem que lidar da maneira dele, né, com o problema dele que acontece internamente, e eu tenho que lidar com o meu. Porque o conflito sempre vem de dentro. O conflito sempre é nosso. Entende? O conflito nunca vem do outro. Não é porque, o outro brigou comigo. Não, é como você reagiu a essa briga. Entendeu? Então, aí que tá a individualidade do processo. A individualidade da resolução dos problemas. Então, isso sim é muito importante. E isso é o que faz a gente caminhar, né? Evoluir, enfim, avançar e alcançar a prosperidade. Então, quanto mais intenso for esse trabalho individual, mais próspero você será, né? Mais você vai perceber os milhões de problemas que você carrega, né, na tua cabeça, porque a gente tá cheio desses problemas. E o problema nunca é do externo. Não é da política, não é do presidente, não é da economia, não é do vizinho. Este não é o problema. O problema é você e a sua mente e o seu ego, como que você lida com o seu dia a dia. É por isso que a reclamação, ela não leva a nada, né? Porque a reclamação, ela sempre te tira dessa posição de ser responsável pelo seu problema. Quando a gente reclama, a gente joga a culpa para outra coisa, né? É muito difícil isso. Eu sou uma pessoa muito reclamona. Hoje estou tentando ser menos, mas sempre fui muito reclamona. E é difícil a gente perder esse hábito, mas é um hábito que a gente precisa perder, porque ele faz com que nós não solucionemos nada, né? São coisas que nos travam, nos deixam apegados às crenças limitantes, ao passado, e fazem com que a gente não mude nunca. E por consequência, os problemas se apresentam sempre da mesma maneira, né? Porque o mundo externo, os desafios que vêm de fora, são sempre um reflexo, eles são feitos para nós, eles são um reflexo do que a gente emite, né? Então, um desafio que você vive, ele foi feito para você. Ele é para você esse desafio. Toda dificuldade que você passa foi para você. Então, não adianta perguntar, por que comigo? Porque sim, é para você. Olhe para isso, né? Não poderia ser para outra pessoa, senão para você esse problema. Né? E isso vale para qualquer área da nossa vida. A vida deve ser um aprendizado eterno, né? Um aprendizado constante. E cada pessoa tem o que merece, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria, esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa autoobservação do nosso ego, para que a gente consiga, enfim, solucionar os nossos problemas, né? E
seguir adiante. Sempre sem egoísmo. O egoísmo é algo que resolvemos a longuíssimo prazo, eu diria até vidas e vidas, mas a gente tem que fazer um pouquinho todo dia, toda hora, todo momento, sempre que possível, né? Sair do egoísmo, mas sim pensar na nossa individualidade. Não significa que não temos que ser bons, generosos, solidários, mas essa generosidade, essa bondade, elas podem estar disfarçadas, né, de uma falsa generosidade, de uma carência, enfim, de uma dependência emocional. Então, dificilmente a pessoa que não se trabalha individualmente, né, a pessoa que não soluciona seus problemas individualmente, dificilmente ela será bondosa por natureza, né, sem haver um interesse por trás disso, sem haver uma carência, uma dependência emocional, como eu falei. Se a pessoa não tem sabedoria suficiente para se conhecer, ela não consegue ser boa. Porque a bondade nasce da ausência dos nossos defeitos. A bondade nasce da ausência do ego, tá? Então, é isso, tá? Devemos sim eliminar o egoísmo, mas sim cultivar o nosso trabalho individual. Sempre com muita fé, no meu ponto de vista, com muita espiritualidade, né? Com muito amor pelo nosso trabalho e pela divindade que a gente acredita. Esse é o primeiro amor, né, que a gente tem que ter. Pelo nosso trabalho e por Deus, enfim, pela nossa consciência, pela nossa essência, pela nossa parte divina, que é o que nos ajuda hoje, hoje sempre, né, a fazer o nosso trabalho da maneira correta.